Olá, eu sou a professora Fernanda e quero lhe dar as boas-vindas a mais esse programa da série Conversas Literárias. O nosso convidado de hoje é Machado de Assis, com a obra Quincas Borba. Vamos começar por uma leitura? Capítulo 1. Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas, na verdade, vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente, que era um ano, professor, que é agora capitalista. Olha para si, para as chinelas, uma chinela de Tunis, que lhe deu seu recente amigo Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensou ele. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou. Ambos morreram. E aqui tudo está comigo, de modo que o que parecia uma desgraça... Capítulo 2. Que abismo que há entre o espírito e o coração. O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminho. Buscou outro assunto. Uma canoa que ia passando, o coração, porém, deixou-se estar e bater de alegria. Que lhe importa a canoa, nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanharam arregalados. Ele... coração? Vai dizendo que uma vez que Mana Piedade tinha que morrer, foi bom que não casasse. Podia vir um filho ou uma filha. Bonita canoa. Antes assim, como obedece bem aos remos do homem, o certo é que eles estão no céu. Eu peguei para você esse primeiro e segundo capítulos de Quincas Borba para que a gente possa iniciar essa conversa por meio de algumas características que o Machado de Assis coloca dentro dos seus textos. A primeira delas é que Quincas Borba tem uma narrativa em terceira pessoa. E por que essa narrativa em terceira pessoa é interessante dentro de um texto realista? É porque eu crio um distanciamento daquilo que está sendo narrado e também porque eu consigo trabalhar com uma coisa chamada onisciência, que é a capacidade que o narrador tem de entrar dentro da mente dos pensamentos das pessoas. Ou seja, quando eu falo, eu vou entrar e vou revelar para você o que está acontecendo na cabeça do Rubião, é uma coisa incrível, porque o Rubião sabe que aquilo que ele está pensando está errado, mas ele deixa isso de lado. Então, esse revelar do pensamento traz para a gente aquela sombra humana que o Machado de Assis quer tanto trabalhar dentro dos seus textos. Um segundo elemento importante nesse trecho que eu acabei de ler é o leitor incluso. O que é um leitor incluso? Você pode simplificar e falar assim, é quando ele diz para a gente, vos digo que pensava em outra coisa. Vos digo, ele está conversando comigo. Mas esse leitor incluso, ele é muito mais do que isso. Ele é aquela pessoa que coloca para a gente que nós também estamos inseridos dentro da obra. Ou seja, o Machado de Assis nos traz para dentro de uma realidade. Espera aí, isso daqui não é uma ficção que ele está contando? Sim, ele criou personagens ficcionais. Mas esses personagens retratam, são um espelho daquela sociedade do século XIX. E vou falar para você um pouquinho, às vezes
até da nossa sociedade do século XXI. Um outro elemento importante aqui, e eu vou falar para você que é o melhor, o mais importante deles, quando a gente fala de Quincas Borba, a teoria do humanitismo. O humanitismo é uma teoria que o Machado de Assis criou anteriormente, num livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele, percebendo que aquela teoria era tão grandiosa e tão correta para expressar o seu tempo, ele retoma Quincas Borba e o humanitismo dentro deste livro. Mas espera aí, antes da gente falar do humanitismo, eu tenho um quarto elemento para trabalhar nesses 2 capítulos com você. É um resumo do enredo que vai ser colocado. Primeiro elemento, a gente tem aqui Rubião. Rubião que está no Rio de Janeiro, olhando a enseada, olhando aquela vista que o dinheiro lhe deu. Dinheiro que veio de onde? Da morte de Quincas Borba. E é cruel quando Rubião percebe que se Quincas Borba não tivesse morrido, se a Mana Piedade tivesse se casado com Borba e tivesse tido um filho, ele não teria toda aquela vista, toda aquela casa em Botafogo. E aí você pode pensar, a morte de um amigo, a morte de uma irmã, até que vale a pena se nós tivermos uma grande casa com uma vista maravilhosa como essa. Humanitas, meu caro leitor. Quando a gente diz humanitas, nós estamos falando, minha cara leitora também, que o Machado de Assis trabalha com uma teoria irônica. Porque perceba, ele coloca na mesma medida, no mesmo peso, a casa de Botafogo, as cortinas de chambre e uma chinela que veio de Tunis. Será que vale a pena a morte de alguém por uma chinela que veio de Tunis? Ele está sendo irônico. Mas vamos entender um pouquinho ainda. O enredo, a questão do enredo. Quincas Borba morreu e deixou o dinheiro para Rubião. E Rubião, que era amigo de Quincas, lá em Barbacena, Minas Gerais, faz uma grande viagem, deixa tudo em Barbacena e vem para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a capital do império naquele momento, para ter a nossa sociedade burguesa como retrato na obra de Machado de Assis, em Quincas Borba. E aqui a gente tem um outro personagem, Palha. Foi Palha que deu as chinelas. Mas como assim? Então o Quincas Borba dá o dinheiro para o Rubião e ele ganha outras coisas de outras pessoas? Sim, ele era professor e ele virou capitalista. E aquela pessoa que é capitalista tem várias outras que ficam ao seu redor. Palha é um deles. Palha, ou se você quiser fazer um trocadilho que o Machado faz, pulha, aquele que quer enganar, aquele que quer ludibriar, aquele que não sente esta sombra que o Rubião sentiu, aquele que pega o dinheiro de Quincas Borba numa sociedade e começa a enriquecer cada vez mais, e começa a observar que a loucura do amigo, Rubião, que também fica louco, é positiva, porque afinal de contas, eu tenho aquele dinheiro e aquela casa em Botafogo que depois Palha também vai conseguir. Deu para entender? Quincas Borba é aquele personagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas que reaparece no livro que nós estamos falando. Ele tem algumas inserções do capítulo 4 até mais ou menos o capítulo 20. Mas o personagem principal é Rubião, que herdou a fortuna de Quincas Borba, junto com o cachorro, também chamado de Quincas Borba. É tudo uma ironia, é tudo uma grande brincadeira para o Machado de Assis. E vamos entender essa grande brincadeira, porque eu quero falar com você agora acerca da teoria do humanitismo.
O humanitismo é uma teoria que tem início lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, como eu já falei para você. Lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o nosso Quincas Borba conhece Brás ainda quando os dois são crianças, numa escola. E lá naquela escola, o Quincas Borba já é um tanto quanto sapeca, digamos assim, porque ele põe baratas no tinteiro do professor da escola. Ele não é boa pessoa, já deu para você entender, né? Mas o Quincas Borba, que tinha muito dinheiro, vai perdendo esse dinheiro até ficar na miséria. Miséria! Roto! Um mendigo no meio da rua. E ele até se encontra com Brás, o seu antigo amigo de escola, e lhe rouba um relógio. Por vários anos ele desaparece e Brás fica muito bravo com aquele roubo. Mas eis que Quincas Borba reaparece lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas e restitui a Brás um relógio igual, parecido com aquele que roubara. E como é que ele conseguiu dinheiro? Trabalhando? Imagina, ele conseguiu dinheiro porque ele herdou de um parente. Herdou. E nesse herdar o dinheiro, ele criou uma teoria chamada humanitismo. Veja só, quando nós estamos falando da guerra, olha a guerra. A guerra, que parece uma calamidade, é uma operação conveniente. Guerra conveniente. Como se disséssemos o estalar dos dedos de Humanitas. A fome. Guerra conveniente. E Quincas Borba estabelece essa teoria a Brás enquanto come uma asa de frango. E fala para Brás: veja esta asa de frango que eu estou comendo. Foi necessário que existisse alguém na África que fosse preso, que fosse trazido para o Brasil, que fosse escravizado, que plantasse o milho, que desse o milho para a galinha e que a galinha crescesse para que eu, Quincas Borba, comesse esta asa de frango. Não é a coxa, não é o peito, não é nenhuma coisa tenra, é uma asa de frango. E isso é a mesma coisa que nós encontramos lá no primeiro e segundo capítulo de Quincas Borba, a casa de Botafogo e as chinelas de Tunis. A guerra e uma asa de frango. Tudo é justificável em Humanitas. E o que é essa teoria Humanitas? Muitos vão dizer que ela é uma ironia. Há várias teorias cientificistas que vão ser propagadas lá no século XIX. Que teorias são essas? O positivismo de Comte, o determinismo de Taine e o evolucionismo de Darwin. A gente vai pegar os exemplos, a hipertrofia de exemplos que o nosso Machado traz ao texto para falar um pouquinho de cada uma delas. Perceba, o positivismo eu já falei com vocês. Quando o nosso Rubião chegou e trabalhou com a lógica, com a observação do mundo para falar que aquilo está correto. O positivismo vai trabalhar com a observação e dizer, é assim. Lembra lá no primeiro capítulo e no segundo capítulo de Quincas Borba, quando ele fala, bonita canoa, antes assim, como obedece bem aos remos do homem. Ou seja, a sociedade está lá. Eu tenho que observá-la e ver o que aconteceu para compreendê-la. Mas compreender não com as suas causas, não com a sua mudança, mas simplesmente com tudo está correto. É assim, tudo está organizado. E tem um outro trecho que eu adoro dentro do Quincas Borba, que é quando Rubião se apaixona por Sofia e vai beijá-la. E o nariz não deixa com que os dois se façam esse ato, esse beijo. E aí o Rubião pensa, como o mundo é. Existem coisas que são ponta do cabelo, existem coisas que são ponta do nariz e existem coisas que são o rim. O rim. O
O rim é mais importante do que a ponta do nariz. O rim é mais importante do que o cabelo. Pessoas. A sociedade é organizada por escravos. Ponta de cabelo, ponta de nariz. E outros burgueses. Rim. O Machado de Assis está ironizando com o positivismo. Mas vamos lá, vamos entender melhor ainda essa hipertrofia de elementos. Existe um momento, um pequeno momento, que eu adoro, eu acho maravilhoso dentro de Quincas Borba, que é quando Rubião conta uma pequena anedota. Que pequena anedota é essa? Um homem está passeando pela rua quando vê que uma casa foi incendiada e uma mulher chora à beira da casa. O homem chega para a mulher e diz, com toda a pompa, esta casa é sua? E ela, chorosa, sim é, perdi tudo. Dá-me licença, diz o homem então, de eu acender o meu charuto nas cinzas. Como você vai acender o seu charuto nas cinzas da casa de alguém? Como você vai comer uma asa de frango, uma asa de galinha, por conta da escravidão que alguém sofreu? E aí eu tenho a questão do evolucionismo do Darwin, ou seja, a sobrevivência dos mais aptos. Algumas pessoas vão até dizer a sobrevivência dos mais fortes. O burguês é mais forte, então ele tem direito a sobreviver do escravo. E o Machado coloca pra gente tudo isso, todo este enredo de Quincas Borba, onde? No Rio de Janeiro. Para mostrar também para a gente aquele determinismo do Taine. Determinismo quer dizer o quê? O homem é determinado pelo seu lugar, o meio, Rio de Janeiro, pela sua raça, humanidade, porque a raça é humanidade, e também pelo seu momento histórico. Devemos aceitar a escravidão, porque assim é que obedece bem aos remos, o homem. E eu queria falar um pouquinho mais da escravidão para você, porque o próprio Rubião já havia se encontrado com a escravidão em outros momentos. Quando Rubião sai de Barbacena, Minas Gerais, e vem para o Rio de Janeiro, no meio do caminho, quando ele conhece Palha, uma grande questão está sendo discutida no Brasil. A abolição da escravatura, mas ainda nos seus pequenos passos, na lei do ventre livre. E Palha tenta puxar um assunto com Rubião para falar, veja só essa lei que está ocorrendo, ele não fala da lei do ventre livre, mas ele fala de leis que acontecem naquele momento. E Rubião não dá muita importância a isso, porque afinal de contas ele quer falar com Palha de um outro assunto muito mais importante, o dinheiro que ele recebeu. Veja, o dinheiro é mais importante do que a escravidão. Depois, quando o Rubião já está lá na sua grande casa em Botafogo, o mesmo Palha vira para Rubião e fala, é melhor você contratar outros criados de dentro. Porque aqueles crioulos não são muito burgueses dentro da sociedade, ou melhor, não são um perfil burguês para a sociedade. E Rubião contrata um grande cozinheiro francês e um servidor dentro de casa espanhol. Perceba, um negro não merece nem servir à mesa do branco, nem cozinhar para o branco. É o negro colocado à margem da sociedade. E a gente vai ter que observar isso, porque é importante dizer para você que Machado de Assis era negro. E traz aqui para a gente essa sociedade que deixa de lado a negritude lá no século XIX.
Até porque Machado de Assis é retratado nos livros, até hoje em dia, do século XXI, com um embranquecimento de pele. Pisa, quando vai falar do Machado de Assis, dentro de um livro a analisar o nosso autor, diz que esse embranquecimento de pele do Machado é para lhe dar a ascensão dentro da sociedade. É porque é difícil ainda para algumas pessoas falarem que o nosso maior autor da literatura brasileira era negro. Negro. Mas voltemos lá ao nosso Quincas Borba, porque existe um momento dentro de Quincas Borba que Rubião, entendendo a teoria maior do humanitismo, ao vencedor as batatas, fala pra gente que o melhor do chicote é tê-lo às mãos. E quando o Machado de Assis coloca essas palavras em Rubião, ele está fazendo referência lá ao nosso Quincas Borba de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ao nosso Prudêncio. Prudêncio, o escravo que apanhara de Brás, mas que quando ganha a alforria, pega um chicote às mãos e bate no escravo que ele comprou. Vamos entender o maior exemplo do humanitismo que está no livro Quincas Borba, ao vencedor as batatas. São duas tribos que têm que guerrear uma com a outra, porque existe uma plantação de batatas no meio dela. Não é possível que elas dividam a batata. Não, não é possível. Porque se elas dividirem, elas vão sucumbir à fome. É necessário a guerra. Lembra? A guerra necessária lá de Memórias Póstumas de Brás Cubas. É necessário a guerra. É necessário que elas lutem até que uma pereça e a outra mais forte. Mais forte. Olha o evolucionismo do Darwin. Aquela outra mais apta sobreviva e coma as batatas. Batatas. É isso mesmo. O Machado de Assis coloca pra gente esses exemplos de charuto, batatas, chinelas de Tunis, para mostrar quão bobas, ridículas são essas teorias que os naturalistas, autores naturalistas, também colocam por vezes dentro dos seus livros. A morte do nosso Quincas, cachorro, adoeceu também, ganiu infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu, morto na rua, 3 dias depois. Eia, chora os 2 recentes mortos, se tem lágrima, se só tem riso, rite. Ironia é a capacidade de rir daquilo que é tão terrível na sociedade, de pessoas brigando, destruindo o matrimônio, destruindo a sociedade do século XIX. Será que é a do século XIX? Ou será que ainda é a do século XXI? Por nada, por um par de chinelas de Tunis. Vamos finalizar com uma frase que o Pisa diz e que é maravilhosa para a gente entender Quincas Borba. Em Quincas temos o caldo de culpa e ilusão naquela sociedade regida por interesses. Finalizamos essa nossa conversa literária. Até o nosso próximo encontro com outro autor.